Bem-vindos! Nós vamos iniciar a aula da UBA, tema da apostila, que é o tema do ano, mordomia, servindo a Deus com excelência. Unidade 2, a mordomia e a vida. Lição 4, a mordomia e o tempo. Página 49 da nossa apostila. É isso aí, Cris. Vamos em frente. Toca o barco. Então, página 49. Bíblia, caderno, café, pão com manteiga, pão com mortadela, apostila, tudo junto aí, tá ok? Televisão ligada, computador ligado. Vamos lá. Tia Nilda, paz? Ficou bom. Então, vamos em frente. Tá com tudo aí em cima? Bem-vindos. Então, sigamos. Já oramos, já endereçamos a lição. Então, nós estamos na página 49, lição 4, unidade 2, apostila 1. Ok? A apostila 2 será disponibilizada no aplicativo da IBA. Gratuito. Play Store. Você coloca lá na Play Store. Igreja Batista Jacari e você baixa. É o Atos 6. Ok? Qualquer dúvida, liga para o Ibafone, que o pastor Gustavo vai te dar todo o assessoramento. A camisa é provocativamente oportuna. Agradeço o que passou e abrace o que vai vir, ok? Então vamos. Tempo. Aqui vocês percebem o meu dote para desenho. Percebam que estão simétricos, né? Se você não está enxergando o mesmo tamanho, é porque tem problema no seu óculos, porque o desenho é perfeito. Perceba-se aqui uma ampulheta perfeita, parece até que foi o Maicon que desenhou, não é? Se eu depender de desenhar, vai ficar ruim, mesmo fora da quarentena, não é? Mas dá para entender algumas questões sobre o tempo, o que é o tempo, e aí eu até, quem me acompanha e quem convive comigo sabe, eu vou perguntar não o que é o tempo, mas quem é o tempo, quanto tempo eu tenho, quanto tempo é o tempo, enfim. E aqui, o que fazer com o tempo? São essas coisas, esses tópicos que a gente vai trabalhar hoje. E aí o texto bíblico base para o trabalho não será o único, como sempre, a apostila, as duas apostilas, a primeira apostila tem 82 páginas, a segunda apostila tem 95 páginas, uma produção, toda a apostila está com toda a bibliografia, todos os créditos dados, porque foi uma apostila de compilação e adaptação, não é criação minha, eu compilei e adaptei, traduzi, compilei e adaptei, ok? Todos os créditos estão no final da apostila, respeitando as leis autorais. Então vamos lá, Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Eclesiastes 9, 8. Eclesiastes 9, 8. Toninho, bom dia, parabéns pela live, viu? Eu assisti, ok? Estava lá, invisível, mas estava lá, viu? Você e a Bruna, parabéns. Gostei da parede com os desenhos, viu? Bacana. Tirando você que é muito feio, né? Só quem te acha bonito é a Bruna e a tia Rita. E talvez o Guilherme. Foi muito bem, parabéns. Vamos nós. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, não é? Em todo tempo. Olha aí essa expressão tempo, né? Recorrente nas escrituras. É interessante que a escritura, o livro divino, recorrentemente fala do trato do tempo, não é? E a gente, extremamente humano, usualmente reclamamos da falta dele, não fazemos um bom uso. Então, vamos viajar. Vou apagar, hein? Depois você pode baixar a aula e fazer um print.
Ou pedir para o neto. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não sei baixar a aula. Ué, você tem neto? O neto sabe. Fala para ele, faz um bolo de fubá, né? Faz aquele pudim. Então você não precisa saber de internet, você precisa saber fazer pudim. Ok? E aí eu tenho, em homenagem à Tia Su e a proposta da UBA de poesia, vou começar esta aula com uma poesia, né? É de Henry Van Dyke, que é um pastor, é um escritor, professor americano, né? Diz assim, é um pedaço apenas, você não vai dormir não, fica tranquilo. Diz assim, o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para aqueles que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Né? Bonito. Aplaude aí. Uhul. Então vamos lá. Olha que interessante, o mesmo tempo, numa velocidade diferente para grupos diferentes. Né? Pastor Gustavo, com a sua eficiência, né? Já colocou ali Eclesiastes 9:8. Né? Até quando mandou um verso 11 ali também, de grátis. Então, tempo, o que seria tempo? Tempo. Também, quem nos conhece, já sabe que eu sempre começo pela etimologia. E a etimologia me diz que a palavra tempo vem do latim tempus, que significa, e é interessante, se você buscar na internet uma definição de tempo, se você for no Google uma definição de tempo, você vai ter várias, porque o tempo para a filosofia é linear, e ele é passado, presente e futuro, o tempo para sociologia é outro, o tempo para a psicologia é outro, o tempo para história é outro, o tempo para geografia é outro, e eu então vou dar a definição clássica de tempo, que é a grandeza física que permite medir a duração ou a separação das coisas mutáveis. Eu gosto dessa definição de que é uma grandeza física, porque ela é um padrão de medida. No sistema internacional de medidas e unidades, nós temos lá a unidade do tempo, ok? E aí eu gosto de pensar que ela é uma unidade de grandeza física que limita ou que contabiliza ou que mensura 2 pontos. Então, essa mensura temporal, essa grandeza, essa unidade é o tempo. Então, a unidade básica do tempo é o segundo. A partir daí, nós temos os desenvolvimentos da prática do tempo. Ou seja, nós vimos o movimento de rotação, que é responsável pela marcação do dia. E vimos o movimento da translação, que é o responsável pela marcação do ano, pela marcação das estações, e por aí seguimos. Não é? Então nós temos esse ciclo de tempo. A primeira mensura, a primeira marcação do tempo que temos, registro, é a marcação do tempo pelo Sol. E daí nós temos, inclusive, essa diferença entre um calendário judaico e o gregoriano, que é o nosso, porque o judaico leva em consideração o ano lunar, e nós usamos o Sol. E a medida do Sol era muito interessante porque ela é medida pela sombra da pessoa. Então a pessoa media o tempo pela sua sombra. Depois descobriram que um graveto resolvia o problema, não precisava, mesmo porque eu fico imaginando a minha vida. Há 30 anos atrás eu tinha uma sombra muito mais fina. E agora minha sombra está ocupando mais espaço. Tomara a Deus que eu volte e fique um pouco mais fino. Né? Mas na quarentena, não sei se você já percebeu, a sombra está ficando mais larga. Então vamos substituir a gente por um graveto, foi o que eles fizeram. E aí esse graveto começou a marcar. Então a partir daí se fracionou um círculo. E aí a partir do círculo nós viemos até onde nós estamos hoje,
com a algema do tempo, como essa que está no meu braço, né? Isso mostra que eu estou preso ao tempo, né? É uma algema, por isso que a gente carrega no pulso. E daí seguimos. Então, através da cronologia, que é o percurso de um tempo, ou o percurso do tempo, seguimos a nossa vida, a nossa história, com começo, meio e fim. E aí, eu quero trazer a questão da filosofia bem forte, porque você já ouviu essa expressão? Você já viu essa expressão? Lá no final da década de 80, tem alguém com raiva aí, soltou um raiva aí. Na final da década de 80, o Brasil sofreu algumas influências bem diferentes da teologia que estava acostumado a praticar. Diga-se de passagem, muito mais séria. E aí se inventaram muitos termos. Disseram assim, olha, você não pode pregar a palavra logos, você tem que pregar a palavra rema. E aí começou um processo de orar para que o logos virasse rema. E aí nunca explicaram o que era logos e rema. São a mesma coisa. Diferença filosófica, não é? E na verdade o logos é muito superior ao rema. Foi inclusive esse o grande problema da Grécia com Jesus, por ele ser o logos, né? Então, não vou falar sobre logos e rema, porque não é, mas vou falar sobre isso, porque também eu vi um monte de gente pregar e fazer estudo dizendo, olha, aqui é o tempo da terra e aqui é o tempo de Deus e tal. Aonde essas pessoas viram isso? Não foi na Bíblia, com certeza, e hoje você vai aprender, né? Que não tem um tempo de Deus e um tempo da terra, ou um tempo da terra e um tempo de Deus. Então hoje a gente vai explicar isso. E para explicar isso, contarei história. Momento história. Vai tocar aí. Então vamos lá. Na mitologia, nós temos o Cronos, o Deus Tempo, ou chamado Aeon, o Deus Eternidade, o Deus que cuida do percurso, da história. Ele comanda, na mitologia, os deuses. Então os deuses morriam. E esse tempo, ele surge do casamento, ele é um titã. Quem gosta disso vai ficar feliz, é um titã, não é o Paulo Miklos, mas é um titã. Então ele nasce do casamento da Gaia, da terra, com o céu. Então desse casamento de dois deuses, né, nasce o titã Cronos, tempo. E ele é o responsável pela passagem e a degradação das coisas, como vimos na definição da física. Ele é o que faz a separação das coisas mutáveis. Então, esse Deus Cronos, ele vai imperar sobre todos os demais deuses e da história. E ele tem um hábito alimentar bem delicado. Cronos, cada vez que ele casa com Rhea, e é uma história, a história é longa, eu vou só sublinhar rápida para a gente não se perder. Então Gaia combina com Cronos, que Cronos tem que matar o pai, né, matar o céu, castrar o céu para poder ocupar o trono. E ele faz isso. Então Cronos, junto com a mãe, bolam um esquema e vencem o céu, colocando tempo para tudo, história para tudo, degradação para tudo. Tudo nasce, cresce e morre. E aí ele desenvolve um hábito, porque ele fica com medo de uma profecia dizendo que virá um descendente dele que vai superar o tempo, que vai matá-lo. Então, para que isso não aconteça, cada filho que saía dele, ele gerava os filhos, cada filho que nascia, ele comia, ele devorava. Então o filho nascia, ele devorava. O filho nascia, ele devorava. E ele foi fazendo isso com todos os filhos. Hades e todos os deuses que foram sendo gerados por ele, ele foi devorando. E aí,
a mãe, Reia, não é? Em comum acordo lá, fez um conluio e ela, quando nasce Zeus, ela dá uma pedra enrolada no pano. Cronos vai, engole a pedra, acha que engoliu Zeus, e na verdade Zeus não foi engolido. Zeus vai, vence o Titã, ganha a imortalidade, o tempo passa a ser controlado por agora os deuses do Olimpo e Zeus encabeçando essa história. Pô, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, olha que interessante. A ideia, você nunca teve a ideia de que o tempo, ele engole a gente? Então é isso que a Grécia, a mitologia, explicou. Ela disse, olha, Cronos engoliu seus filhos. O tempo, ele engole todos os seres vivos. O tempo engole os seus filhos. Ou seja, tudo que nasce, cresce, morre. Captaram a essência da mitologia? Então estudar mitologia não é perder ou ficar no folclore. É compreender algumas realidades de forma de historinha. Então, olha esse princípio, né? Então, eu trouxe uma foto. Eu fui lá no Facebook, no Instagram do Cronos, né? Porque no período de quarentena ele está em casa, e trouxe uma foto para você dele. Vocês querem ver a foto do Cronos? Eu peguei uma foto bonita, porque a maioria da foto de Cronos, ele está almoçando, ele está devorando. Então você vê ele devorando bebês. E aí, pro horário não é legal, porque você está tomando café da manhã com bolo de fubá, com bolo de goiaba, cuca de banana, tapioca, enfim. Então, eis aqui a foto do nosso amigo Cronos. Conseguindo ver aí? Sempre idoso. Sempre idoso. Sempre com a foice. Tá vendo a foice aqui? Tá vendo o almoço? Aqui ainda não é almoço, ele está preparando o almoço. Então ele é mostrado assim para dizer que ele devora tudo que tem vida. A vida, ok? Então, Cronos é o tempo cronológico do relógio. Cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo mensurado. É o tempo da Terra? Bom, se você viajar para a Lua e medir tempo, é o tempo da Lua. Cronos é a ideia do tempo que você consegue medir, que tem um início, um meio e um fim. Ok? Que tem um nascimento, um desenvolvimento e um falecimento. Ok? Entenderam Cronos? Por isso que vem cronômetro, cronologia. Ok? Viram? Agora, Kairos. O irmão, Cronos tinha um irmão. E é muito engraçada a história. Porque Cronos era o cara sério. Então ele é sério, sisudo, ele não gosta de brincar, ele é bravo, ele é retilíneo, enfim, ele não tem amigos, ele não se diverte, ele senta e rege as coisas com esse poder da deterioração. Do outro lado, na mitologia, nós temos o irmão dele, o Kairos, né? Que é o contrário. Kairos já é um filho que ele só quer saber de brincar, ele é rápido, ele é jovem, ele corre para um lado e para o outro, enquanto Cronos é mostrado com manto, com capa, com roupas, o Kairos, ele anda peladão, correndo solto. Então, ele é o brincalhão, ele tem o hábito de brincar com as pessoas. Então, quando os deuses e os seres humanos percebem Kairos já fugiu. Enquanto que Cronos não, Cronos ele fica lá na imponência dele. Então ele é mostrado em trono, Cronos é mostrado em tronos, cadeiras, parado. O Kairos, até para achar foto dele é difícil, porque sempre sai tremida, porque ele não para de correr. Quer ver a foto do Kairos? Eu mostro. Também fui lá no Facebook dele e peguei uma foto para mostrar para vocês. É quase um nude, permitido por horário. Vamos lá? Aqui
Esse é Kairos. Aí é engraçado que o pessoal prega, fala dele direto, né? Ah, o Kairos, agora vamos entrar no tempo do Kairos. Olha ele aí, olha o Kairos aí. Repara que as asas de Cronos são cinzas, envelhecidas. As asas de Kairos são sempre novas, floridas ou bem pintadas, né? Repara a balança do tempo. Agora, olha que interessante. O que você acha do penteado do Kairos? Ganhou do Ronaldinho na Copa de 2002 lá, né? Aquele penteado cascão, não ganhou? Ganhou. Olha lá. Ele é careca. Agora, você sabe por que ele é careca? Olha que interessante. Por isso que eu gosto de dar aula de mitologia. Kairos, ele é careca e ele normalmente é nu, porque a ideia dele é a seguinte, que você não pode agarrá-lo. Olha que interessante. A ideia é que ele corre, que ele é tão repentino, tão rápido, que se você deixar, ele só tem cabelo na frente, ou seja, você só pode agarrá-lo na frente dele, ou seja, você precisa se antecipar a ele. Se você deixar ele passar, você não tem como puxar nem a roupa, por isso ele está nu, e nem pelo cabelo, por isso é careca. Ou seja, enquanto Cronos ele está lá na imponência, você o acessa, Kairos é o cara que corre, que você não tem controle. O que aprendemos disso? Pelo fato dele ser careca e você não puxar o cabelo. Que ele nunca vai no salão da Luzia Monteiro. Aprendemos que Kairos é o tempo oportuno. É o tempo oportuno. É o tempo da oportunidade, não é o tempo medido, é aquela oportunidade. Lembra do que Gálatas Paulo fala? Vindo na plenitude dos tempos, veio Jesus. Na plenitude dos tempos, essa expressão, na plenitude dos tempos, que é uma expressão da língua portuguesa, a expressão grega é kairos, ou kairos, eu gosto de kairos. Então não existe um tempo de Deus e um tempo da terra, o que existe são esses dois tempos, todos os dois são de Deus. E eu vou te mostrar isso pelos textos bíblicos. Então Cronos é o tempo que se mede e que está posto. E Kairos é o tempo da oportunidade. Então vou dar um exemplo, não é? Você, por exemplo, o tempo cronológico é esse, são 9h50 da manhã. O tempo Kairos, podemos dizer que assistir essa aula, estar aqui desde o início, por exemplo, quem viu a foto do Cronos, estava ligado. Então eram mais 5 pessoas que não assistiram a foto do Cronos. Por quê? Perderam o Kairos. Elas estavam no tempo, mas perderam a oportunidade. Então aqui está ligado à medição, aqui está ligado ao sentido do tempo, ao uso do tempo. Por isso é que ele é careca nas costas. Ou você se antecipa e usa bem o tempo, ou o tempo vai passar por você. Então pouco importa o Cronos no sentido da experiência do tempo. O que importa é o uso do tempo que eu faço. Sacaram isso? Até aí foi a historinha do Cronos. Então, Cronos é o tempo que eu meço, é o tempo cronológico, e Kairos é o tempo que eu uso, é o tempo que eu aplico, é o tempo que está para que eu administre. São os momentos especiais, não mensurados. É o tempo oportuno, é o tempo da ocasião. Ok? Então, para dar um alô para a rapaziada, Cronos, o tempo medido, o tempo imposto, pela deterioração principalmente, e aqui o seu irmão bagunceiro, com penteado estranho. Repara que ele tem bastante cabelo na frente. Quem está na frente, quem encontra com ele, consegue agarrá-lo. Quem deixa ele passar, perde.
Ok? Momento rádio relógio, tá vendo? Se você tivesse ficado dormindo, você ia perder essa história. Então, falando sobre isso, agora, abra por favor a sua Bíblia. Provérbios 16, verso 4. Então perceba que essa balela de ficar falando, é rema, é logos, quem normalmente faz isso nunca teve base de grego perfeita, boa, de boa formação, ou conhece filosofia, porque se perdesse não faria essa distinção, ok? Então vou apagar aqui, Provérbios 16, 4, Eclesiastes 3, verso 1, dá para aparecer, tia? Tá. Não, ainda tá mal. Verso 15, ainda tem mais uma linha? Porque ainda tá na sua imagem mostrando a foto. Ah, tá, Salmo 139, verso 16. Poxa, Cris, todos os dois são estranhos. Eles estão com um perfil de solteiro no Facebook. Tanto o Cronos quanto o Caio estão à procura. Estão naquele aplicativo de Tinder. É Tinder? Eles estão no Tinder esperando e agora você falou que os caras são estranhos. Então vamos lá. Olha que bacana. Se você abriu a Bíblia, e o pastor Gustavo deve digitar esses textos para a gente aí, você vai ver. Se ele puder colocar na ordem, vai ser bacana. Provérbios 16, 4 vai nos dizer que Deus criou tudo e que tudo tem o seu propósito em si. É intrínseco. Ou seja, ele cria a coisa com o propósito em si. Eclesiastes 1, 3:1 e 3:15, eles vão falar, aí, ok, obrigado pastor Gustavo, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. As versões vão nos dar conta de que tudo foi criado com um propósito em si. É o que ele está falando aí de fim. Fim que ele está falando aí não é fim de morrer, é fim de propósito. Ok. A Cris riu. Né? A Miriam está se divertindo, né, Miriam? Tá? Daqui a pouco está cuspindo pão de queijo na Ruth, no Barbato. Calma, ri devagar. Eclesiastes 3, verso 1 e verso 15. Ok? Vamos ver lá. Esses versos não estão no texto da apostila. Eles estão agregando agora, estão sendo agregados agora para conteúdo de desenvolvimento na aula de apostila. Ok? Então Eclesiastes 3 nos diz que Deus criou o tempo. Ele não apenas criou no tempo, mas ele criou o tempo. E aí, olha que informação científica importante. Quando é que a ciência diz que o tempo aconteceu? Segundo a ciência, quando é que surgiu o tempo? Toca os tambores. Ok? Quando é que surgiu o tempo? O tempo, segundo a ciência, surgiu após o Big Bang. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cronologia, não é? O cronos estabelecido pelo Criador. Verso 15, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Olha que interessante, Deus criou o tempo, Deus determinou o tempo, mas Deus cobra o uso do tempo. Então nós temos em Eclesiastes 1 e 15, nós temos cronos e kairos. Ele te dá o tempo e ele pede como você usa o tempo. E a ciência disse que o tempo surgiu depois do Big Bang. Olha que interessante. Casa com o Gênesis.
Deus estabelece a criação e coloca cronologia na criação. Então, mais uma vez, ciência e fé caminham juntos e não separados. Antes do Big Bang, para quem estudou conosco a origem da vida, antes do Big Bang há apenas caos. Salmo, verso 139, versículo 16. A Bíblia nos diz que Deus já tem todos os dias contados, que o tempo está na mão dele, que estão, e aí o salmista usa uma figura metafórica, literária, poética, que ele diz que o livro já está escrito. Não é? Que bom, o livro está escrito e está escrito pelo Criador. Ok? 3 textos para você escrever na sua apostila. Momento dica. Pega as anotações que você fizer num caderninho, num bloco, grampeia na lição, na primeira página da lição. Porque senão esse caderninho você usa para fazer sacolão, para mandar bilhete, para Cris, botar lá no Tinder do Cronos ou do Kairos e depois esquece os comentários. Grampeia que você não perde, a não ser que você perca a apostila também. E aí, nesse caso, cuidado, porque você pode fazer igual a mim, ó, perder também a cabeça. Fechamos aí? Então, o primeiro ponto da apostila nos ensina exatamente isso. Deus nos deu um tempo cronológico, Deus nos deu, Deus criou e nos deu, e nos dá tempo e nos dá oportunidade de uso. Aqui é apenas contar o uso. Aqui é usar, aproveitar, fazer uso. E Deus pede conta. Ok? Prestaremos conta. Alguma dúvida em relação a esses pontos? Então aqui. O que eu posso fazer com o tempo cronológico é medir. E o que eu posso aqui é usar. Ok? Então, é um erro falar, você já aprendeu isso, por favor não repitam isso, é um erro falar Cronos é o tempo da Terra, Kairos é o tempo do céu. Quem fala isso só está falando bonito, mas é igual fazer barulho, tá? Não tem conteúdo nenhum. Isso é mordomia. Então, mordomia é entender o tempo e usá-lo de forma otimizada para dar conta a Deus do que Ele nos deu. Até aí, ok? Então, esse era o ponto 1. Ponto 2. Página 50. Conceitos acerca do tempo. Então, você já viu comigo que nós temos um tempo básico. Não é isso? Aqui é a página. Deixa eu melhorar aqui para o pessoal poder... Pronto, melhorou. Então, você já percebeu comigo que você, eu e toda a história, ela tem um tempo. Isso eu acho que ficou bem gravado, né, Tia Su? Ficou. Que tem o Cronos. Só que entre o Cronos e o Kairos existe o ser humano. Então vamos colocar aqui. Vou botar assim para ficar bem fácil de entender.
Viu a minha arte do desenho? É perfeito, meu irmão. Pastor, hoje está mais didático ainda. Então, vamos em frente. Então, é porque eu tenho uma preocupação muito grande que fique bem diluído, porque eu não quero usar termo técnico e ficar na verborragia técnica acadêmica. Precisa ir para a prática, mordomia prática. Então, vamos lá. Então, já vimos que Deus nos deu o Cronos e que Deus nos deu o Kairos. Que o Cronos é retilíneo, ou seja, eu nasci um dia, sigo um dia, não é? Esse dia acaba, gera outro, esses dias eram semanas, semanas meses, meses anos, anos décadas, séculos, enfim, segue em frente. Kairos é o que acontece dentro do tempo. Então, por exemplo, nasceu o bebê. Tempo de engravidar é o que Eclesiastes vai desdobrando, ele dizendo que dentro do tempo que Deus criou tudo, ele estabeleceu tempos oportunos. Então ele diz, há o tempo de abraçar, há o tempo de ficar de quarentena, ok? Que é o Kairos, aproveitando bem o tempo que se segue. Então você pode, por exemplo, agora estar deitado na tua cama e não querer nada, e há o tempo em que você fala, eu vou aproveitar o tempo, vou malhar, vou fazer a aula da UBA, ok? Então, viu, o Tuninho concorda comigo, é o Marco desenhando, né? Então vamos lá. Só que você há de convir comigo, ponto 2, página 50, que o ser humano, ele está aqui no meio. Ele tem o Cronos, ele vê o tempo passar, ele vê as oportunidades, como essa flor, que simboliza a flor que é oportuna na primavera. Só que cada ser humano, ele tem uma percepção diferente do tempo. É a forma com a qual ele olha para o tempo e para as oportunidades. Daí vem aquela expressão, para onde foi o meu tempo? Ora, o tempo cronológico é marcado por horas. Sacou isso? E aí você fala, ai, eu estou sem tempo. Ora, você foi para o éter? Você foi para o caos? Você sentou lá no trono de Thanos com a luva das joias do infinito? Andou na prancha do surfista prateado? Não, você está na terra, então está no tempo. Quer você queira ou não, o tempo é o mesmo para todo mundo. Então a percepção do tempo, ela muda. Vou dar um exemplo. Se você está lendo um livro, o tempo ele passa de um jeito. Se você está, por exemplo, tentando conectar na internet e fica lá aquela barrinha de carregar, não é? Aquela voltinha lá carregando. Aí você fala, meu Deus, que demora, e só passou 5 segundos. Então a nossa percepção do tempo, ela faz com que a gente o perceba, ou acelerado, ou lento, ou perdido. Você já ouviu falar, por exemplo, que o tempo voa? O tempo voa, não é? Então, uma outra expressão da percepção do tempo. O tempo cuidará de todas as coisas. Já ouviu essa expressão? Não é? Isso, na verdade, quando você olha para o tempo cronológico, o que você está querendo dizer é o seguinte, o tempo vai matar. O tempo vai matar aquela coisa e vai gerar uma outra coisa. Essa é a ideia desse ditado. E com o Kairos, a mesma coisa. As oportunidades, as coisas que nascem no seu tempo, as que morrem a seu tempo. Por exemplo, a gente perde uma pessoa que a gente ama. Sempre acha que é cedo. E às vezes, dependendo de quem é, já vai tarde. Diga-se de passagem. Ok? Ou seja, é a nossa percepção. Quantas pessoas perdem uma oportunidade e falam assim, poxa, aquela oportunidade seria legal. Por exemplo, a Cris, ela tem que pegar, não é? O Tinder do Cronos e do Kairos. Ela vai perder a oportunidade, já era. Perdeu a percepção. Então, a percepção do tempo altera do indivíduo. Você pega um adolescente, ele tem uma percepção de tempo diferente. Você pega uma criança, uma percepção de tempo diferente. Você pega um idoso, ele tem uma percepção de tempo diferente. Ok? Então não é o tempo que muda, o que muda é a percepção. Há culturas, por exemplo, se você vai no interior, às 3 da manhã já está todo mundo acordado tomando café.
na selva urbana, o que nós temos, a urbanização do homem, produziu um outro ritmo. Ok? Assim, se você for também na roça, a 9 horas da noite está tudo vazio, o pessoal já se recolheu e aqui o pessoal ainda está vendo Big Brother. Então, o que eu quero chamar a sua atenção na página 50 é o que nós chamamos de percepções psicológicas do tempo. Quem já passou um aperto na vida sabe, se você está muito triste, a noite passa mais lenta. Quando você está, por exemplo, cuidando, assessorando, né, ajudando em terapia um processo de depressão, você vai fazendo a anamnese, o estudo do caso, e você quer saber se aquela pessoa de manhã ela tem potência para a vida ou se de manhã para ela é pior. Entendeu isso? Na quarentena o tempo não está alterado? Então, além do tempo que se segue a percepção do tempo. Ok? Então, e aí a última expressão é: vamos matar o tempo. Você já ouviu essa expressão? Vamos matar o tempo. E aí, quando se fala de matar o tempo, nós na verdade estamos entrando numa região muito complicada e essa expressão está sendo muito usada. O que eu vou fazer para matar o tempo? Quem normalmente tenta matar o tempo é uma espécie de suicida. Não é bom mordomo. Então, diante dessa realidade, olha o que eu vou ler para você de uma pessoa que talvez você conheça. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Quem mata o tempo não é um assassino, mas sim um suicida. Quem disse isso foi Milor Fernandes, escritor, humorista, desenhista e tradutor brasileiro. Ok? Nascido em 23. Captou o que Milor Fernandes disse? Então quem normalmente tenta matar o tempo acaba morrendo, perdendo o Kairos, perdendo o Cronos. Captou isso? Então, diante da expressão matar o tempo, duas coisas eu vou externar. Primeiro, ócio. E segundo, preguiça. Isso tem que ficar muito claro. Porque eu defendo o ócio. Daí você já teve livros o ócio criativo, o ócio produtivo, o ócio do Borogodó, o camarão com ócio, na abóbora, moranga, com Marcos Paz lá e Miguel Couto, né? Camarão na abóbora, moranga com ócio, né? Enfim. Quando você fala matar o tempo, normalmente tem a ver com preguiça. Na cultura grega, que estabeleceu a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, eles tinham essa percepção do tempo também. E aí, o que eles perceberam é o seguinte: eu não posso matar o tempo. Se eu matar o tempo, sou eu quem morro. Então eu vou usar o tempo para contemplar, para estudar, para perceber. Quanto mais eu percebo o meu mundo, quanto mais eu percebo a mim mesmo, quanto mais eu percebo Deus, melhor eu vou usar o meu Cronos e melhor, mais vezes, vou aproveitar bem o meu Kairos. Traduzindo, o tempo que eu tenho livre, eu devo exercê-lo para conhecer a mim, aos outros, ao mundo e a Deus, para que eu use bem o meu tempo cronológico e para que eu aproveite de maneira sábia as oportunidades. Ok? Captou isso? E aí o que acontece nos nossos dias? Quando a pessoa passa, eu estou muito acelerado, eu vou falar isso já já, estou muito acelerado, quando para, posterga, empurra para frente, procrastina, atrasa, entra no processo de preguiça. Por quê? O ócio filosófico é o momento em que você não tem nada para fazer, você arruma o que fazer, pensando.
Olha que legal, vou repetir. O ócio é produtivo. Por quê? Quando eu não tenho nada para fazer, eu invento o que fazer pensando, estudando, perguntando sobre a mim mesmo, sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo. Ok? Isto é ócio. Tá ok? Então, para o filósofo, a vida que alcançava o seu auge era a vida de quem estava em ócio. E para o grego, havia dois jeitos de viver. O viver ocioso, o viver do ócio, ou seja, ninguém trabalhava, que era o caso dos filósofos, não vamos trabalhar. Vamos viver o dia todo estudando, perguntando, experimentando, conhecendo. Era a vida do ócio, a vida excelente. Ok? E a outra vida, que era a vida que eles chamavam da vida instintiva, da vida fora do ócio. E aí, olha que legal a palavra. Qual é a palavra que explica essa vida que não pensa? Essa vida que só sobrevive. Essa vida que trabalha, 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 descansa, come, dorme, trabalha, descansa, come, dorme, se procria, se reproduz e tal. O filósofo, ele chamava isso de... Deu para ler aí? Negócio. Negócio, que é a negação do ócio. Então, para o filósofo o grego, quanto mais a pessoa está presa a fazer coisas, menos ela vai alcançar a excelência. Então, para a ideia do ócio, do usar o tempo vago, não é matar o tempo. Eu vou usar o tempo que eu tenho vago para crescer no conhecimento de quem eu sou, com quem me relaciono, a minha fé e por aí vai. Ok? E o que o homem moderno inventou, na verdade deu nome, é a preguiça. Enquanto o ócio é a capacidade de não fazer nada, criar, ou seja, em não tendo nada para fazer, eu invento para crescer, é o ócio. A preguiça é o contrário. Em tendo coisa para fazer, eu não faço. Conseguiram entender a diferença? O primeiro, eu não tenho para fazer, invento. Leio um livro, faço perguntas, invisto no perguntar, no conhecer a vida. E a preguiça é o contrário. Eu tenho coisa para fazer, mas decido não fazer, deixar para depois. Então essas são duas visões de matar o tempo. Conseguiram entender? Então, portanto, a mordomia é o ócio produtivo. Você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de se alimentar, você não pode parar de sobreviver, mas você pode usar o tempo de lazer, o tempo vago, o tempo que você tem para formar ócio produtivo e não negócio. Conseguimos? Fomos? Podemos andar? Então vamos lá. Conceitos bíblicos acerca do tempo. Conceitos bíblicos acerca do tempo. Página 51. Conceitos bíblicos. Os fundamentais sobre o tempo. Primeiro, Salmo 90 vai dizer que a vida é temporária. Que a vida é temporária. Segunda outra coisa que a Bíblia vai trazer como tema, Eclesiastes 3:11. Toda a Escritura, Salmo 139, Salmo 90, Eclesiastes 3:1, a Bíblia vai dizer, Tiago, os evangelhos vão nos trazer essa informação. A vida é temporária, né? Então, o tempo, você tem duas expressões na Escritura. Você tem
temporária e eternidade. Então, os conceitos bíblicos de tempo, temporário e eternidade. E ele diz que essas duas coisas habitam no homem. O homem tem vida temporária, mas o homem, segundo Eclesiastes capítulo 3, pastor, coloca esse texto aqui, por favor. Esse é um texto bacana para você guardar aí com você. Então, a Bíblia diz o tempo todo que tudo tem tempo. E que o tempo de cada coisa se faz e se desfaz no tempo da outra. Mas a Bíblia também fala de um tempo chamado eternidade. Em Eclesiastes 3:11, a Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem, no coração do ser humano. Deus colocou a eternidade no coração da humanidade, de cada ser humano, mas colocou também a incapacidade do ser humano perceber a obra de Deus. Olha que informação linda para a gente hoje. Olha como esse texto é bonito. Ele diz que Deus colocou a perspectiva do tempo no coração humano, ou seja, que Deus colocou o Kairos, que Deus colocou o Cronos, que Deus colocou essa percepção, essa diferença, essa noção, só que ao mesmo tempo, o homem não tem a capacidade de discernir as coisas, ou seja, é necessário treinamento, é necessário aprendizado, é necessário entendimento, é necessário reflexão para eu aproveitar o tempo. O tempo Kairos nas oportunidades, o tempo cronológico na sua história. Quer dizer, quando eu sou jovem, eu tenho coisas de jovem para fazer. Compreendeu isso? Então Deus diz que colocou os dois no coração do homem e o homem se atrapalha para fazer isso. Esse bom uso do tempo e da história. Olha que interessante. A palavra tempo em hebraico é et. E a palavra eternidade, como está aqui, é olam. Que é usada também para expressar Deus. É muito usado pelo judaísmo. Para expressar Deus, para expressar os céus, aquilo que está além do tempo. Então, olha que bacana. A Bíblia diz que Deus colocou o homem debaixo do tempo, mas colocou o olam dentro da mente do homem. O conceito e a verdade do tempo. Conseguiu perceber isso? Que bacana. Por isso é que todos nós temos a perspectiva de que precisamos usar bem o tempo. É algo divino. Um caracol, a girafa da Amazônia, o pica-pau que trouxe a girafa da África para o Brasil, ele não tem percepção do tempo. Eles têm a percepção apenas de que estão morrendo, que a vida acabou neles. É a percepção instintiva da vida. O homem não. O homem tem a noção do tempo. Por isso ele projeta o tempo. Ele precisa proteger, usar bem e promover o bom uso do tempo. E aí eu paro e penso que só existe 2 dias no ano nos quais eu não consigo fazer nada. Você sabe quais são os 2 dias no ano que a gente não consegue fazer nada? Que a gente não pode fazer nada nesses 2 dias, tia Suzana? Quais são os 2 dias no ano? Não sei não. E aí? Você sabe quais são os 2 dias no ano que a gente não consegue fazer nada? Os 2 dias no ano que a gente não consegue fazer nada, um é ontem e o outro chama-se amanhã. Sacou isso? Ah, garoto, viu? Sai coisa boa, agradeça e abrace. Né? Então, sacou? Ontem não dá para fazer nada e amanhã também não, ok? Então, pensando sobre o tempo, a nossa apostila, na página 51, ela fala sobre como usar o tempo sabiamente. E aí tem o desperdício do tempo, desperdiçar o tempo com coisa fútil, eu já falei sobre ócio e negócio, já fala sobre o uso positivo do tempo, ou seja, eu usar o tempo com reflexão. Fala sobre, página 52,
fala sobre cultivar a pontualidade, não é? E isso é um ponto interessante, cultivar a pontualidade para evitar atropelos. Normalmente quem reclama do tempo é quem atropela os ponteiros. E para finalizar, o texto bíblico, com onde a gente vai caminhar, já para o fim, é um texto que o Marco Santana gosta muito. Já conversei com ele algumas vezes sobre esse texto. Ok? Eu vou ampliá-lo mais tarde, não é? Para 5, 15 a 17. Que fala de remindo o tempo porque os dias são maus. A palavra remir é a ideia de otimizar, tornar ótimo, em busca da excelência, ok? Remir não é remar, não é? E nem sans remir, é remir de otimizar, usar bem, usar da melhor forma possível, usar na quantidade do uso apropriado. Então, quando o apóstolo Paulo está recomendando aos Efésios, use bem o tempo porque os dias são maus, os dias que ele coloca lá não é o dia cronológico. Então vou esperar ficar de noite, porque se o dia é mau, a noite é boa. Não é o dia cronológico. O que Paulo está falando é que o dia kairos, ou seja, que as oportunidades não virão. Ou que kairos vai se mostrar negado, ou seja, que eu terei oportunidades negativas, sofrimentos, adversidades. Então Paulo diz, use bem o tempo, esforce a usar o tempo, porque o kairos não está de papo com você. Quem está te visitando é o Cronos, é a foice. Kairos, que vem com seus presentes, já passou. Então use bem o tempo, porque tempo perdido não se volta. Capite? Ok? Então, essa expressão tornar ótimo faz com que a gente pense. Remir igual tornar excelente. Me faz pensar. Se eu... E aí, pastor Gustavo já se adiantou, já colocou o texto todo. Já eu vou pedir para ele repetir o texto, porque ele vai subir. Então, o que Paulo pede aos Efésios é que haja, primeiro, uma reflexão. E não é uma reflexão sobre o que foi, é uma reflexão sobre o que se fará. É uma reflexão de hoje. Eu não posso postergar para pensar amanhã porque eu perco hoje. Não posso ficar só pensando no passado porque eu me quebro. E aí, olha que interessante. Para você que está passando por alguma dificuldade agora. Então eu tenho aqui o hoje, aqui eu tenho o ontem e aqui eu tenho o amanhã. Olha como se processa os distúrbios emocionais do medo, ou transtornos psíquicos, ou transtornos psicoafetivos. Ansiedade e depressão, as maiores dores do nosso tempo. O que elas são em si? São doenças do trato emocional que têm distúrbio do tempo envolvido no assunto. Os depressivos constantemente são pessoas de hoje que estão vivendo com a base no ontem. Então elas refletem muito sobre o passado. Então não vem perspectiva de amanhã, elas olham a vida pelo retrovisor. E aí a depressão ela alimenta, ela retroalimenta o passado. Então fica uma coisa assim, ó. Do outro lado, há pessoas que ficam tão preocupadas com o amanhã que só fazem reflexões sobre o amanhã. E que por fazerem tantas reflexões sobre o amanhã, elas entram numa forma cíclica. Eu preciso me preparar. Lembra que tanto a depressão quanto a ansiedade são distúrbios emocionais do medo. Então, quando eu me projeto para frente e fico só para frente, eu tento antecipar
dores, adversidades, para não sofrer tanto. Daí eu entro num quadro de ansiedade, porque ciclicamente eu tento evitar, com medo do problema, ou com medo de enfrentar dores e tristezas, eu fico refazendo um processo. Eu não consigo focar no futuro, não penso no presente, eu vivo aqui. Então eu antecipo. Então aqui eu tenho a ansiedade e nesse ponto eu tenho a depressão. O que o apóstolo Paulo está explicando, ele está dizendo, use o hoje da forma coerente. Faça a sua reflexão em relação ao passado, leve-o ao presente com o aprendizado e siga ao futuro mudando. Então, olha que interessante. Ela não se fecha. Dessa forma, você consegue vencer a prática depressiva, os hábitos depressivos, e consegue também neutralizar as ansiedades que se processam. Exatamente como Marcos fala, e Jesus, antes de Marcos, falou, Marcos Marassati, né? Jesus falou antes dele lá em Mateus capítulo 6, não é? Que nós devemos cuidar desse processo, dessa ansiedade, bastando, né, o processo em si mesmo, né? Então, deu para entender o processo de reflexão qual é? Não é nem ficar chorando pelo leitinho derramado e nem preocupadinho se vai ter pãozinho amanhã. É seguindo, projetando e trabalhando na perspectiva do aprendizado e na perspectiva do preparo. Preparar-se é diferente de prever, de antecipar. Preparar-se é estar certo de que usou bem o Kairos, dentro do Cronos, para enfrentar o que se mostrar amanhã, ok? Então, preparo resolve muito em relação ao amanhã. E em relação ao passado, aprendizado. Entender que toda a vitória do passado tem que ensinar. O fracasso do passado também ensina. Quando eu perco a perspectiva do ensinamento do passado, ou eu vou virar um tradicionalista, ou eu vou virar um depressivo. E se eu perco a dimensão de preparo do futuro, ou eu vou virar um ansioso, ou eu vou virar um preguiçoso. Não, amanhã eu faço. A fábula da cigarra e da formiga. Ok? Então, Reme no Tempo é um processo de reflexão que envolve, ou que transforma-se em preparo, em aprendizado. Ou seja, é devagar, cada fase em si. Não é automático. Não adianta comprar um livro no aeroporto para trabalhar isso, ok? É possível a pessoa ter depressão e ansiedade. Normalmente, elas são irmãs gêmeas, não é? Irmãs gêmeas. Elas caminham bem perto uma da outra. Ok? Então, vou dar agora alguns aspectos práticos para a gente encerrar nossa aula na mordomia prática. Como é que eu posso remir o tempo? Então, se o pastor daqui a pouco, eu vou pedir, pastor, tu joga o texto aí de novo, que eu vou fazer uma aplicação rápida desse texto, por favor, mas primeiro vai preparando aí Efésios 5, 15 a 17. Coloca só daqui a pouco, tá? Por favor. Então, vamos lá, aspectos básicos para a organização do tempo. Primeiro, eu devo evitar o quê? Eu devo evitar falta de planejamento. Segundo, eu devo evitar informações ineficientes. Cuidado, às vezes, por ter colhido pouca informação, eu acabo perdendo muito tempo, porque na hora de fazer eu falo, ninguém me disse que era assim. Então, colha informações antecipadas, interesse-se pelo assunto em questão ou pela ação que você precisa fazer. Antecipe-se no preparo, saiba por que caminhos você anda. Ok? 3, falta de disciplina no trato da agenda. Por exemplo, o tempo de quarentena é home office. Você precisa ter disciplina com a tua agenda. Não é porque eu estou em casa que tudo é motivo para parar, que tudo é motivo para interromper, que eu vou acordar mais tarde, que eu vou dormir mais tarde para compensar. Respeite uma disciplina. Disciplinas forjam hábitos. Ok? Falta de disciplina gera atropelo.
Centraliza, outra, falta de definição clara do que é para fazer. Sabe, você às vezes começa uma coisa, larga ali, pega outra, larga ali, pega outra. Não, entenda que você precisa terminar cada coisa. Cada vez que você deixa uma delas inconcluída ou pela metade, você agregou-a à próxima missão. Então no final do dia você acaba com a sensação de que não fez nada e que o dia não foi produtivo e que você está mais cansado ou cansado. Centralização de poder, delega. Muita gente está usando o tempo mal porque está abraçando tudo para si. Quer comandar tudo, quer controlar tudo. No final termina exausta ou exausto, sem produção. Olha e fala, eu não andei. Todo mundo andou e eu fiquei para trás. Sobrecarga de trabalho. Entenda, ó o Cronos, cada dia tem o seu fluxo. Então cuidado, porque se você se sobrecarrega de atividade, a chance de você perder Kairos é muito rápida. Então, foca naquilo que você precisa focar. Faça, esteja lá fazendo. Se você está sentado no computador escrevendo um texto, fique lá. Presencialmente, mentalmente, emocionalmente, se envolva. Né? Essa ideia de fazer a poesia é maravilhosa, porque para fazer a poesia você tem que passar tempo ali, inteiro ali. Você não pode estar ali com um português, com um livro, com um corpo, e a tua mente está pensando outra coisa. Então até isso ajuda no momento devocional. Você vai para a devocional e você começa, Senhor, muito obrigado pela noite que eu dormi. Ah, Deus, que manhã maravilhosa. Aí tua mente já começa assim, arroz, feijão, abobrinha. O que você vai fazer na hora do almoço? Eu andou uma época que eu estava tão congestionado de coisas para fazer, tão ansioso com as coisas, que eu às vezes fechava o olho. Olha que interessante, é testemunho. Eu fechava o olho para orar e sabe o que vinha na minha cabeça? 1, 2, 3, 4... Eu acho que eu até comentei com algumas pessoas. Eu fechava o olho para orar e vinha assim, 1, 2, 3, 4. E aí eu parei para fazer essa reflexão e falei assim, rapaz, olha que interessante. Né? Eu estou contando, eu estou tão ansioso que eu fecho os olhos e me vem em mente uma contagem, né, do tempo. Né? E aí eu pude perceber a análise psicanalítica do caso, é que o que eu estava fazendo ali era brincando de esconde-esconde. Eu queria me esconder das responsabilidades para fugir delas, para elas me achatar. Olha que interessante. Então fica como testemunho. Está fazendo a coisa ali. Faça ali. Desorganização pessoal. Não é? Então você faz comida. Deixou tudo entulhado. Aí você fala, não vou lavar a louça agora. Vou lavar mais tarde. Aí você vai 3 horas, 4 horas lavar a louça, está na hora de fazer café. Aí junta do café com a do almoço, junta com a da janta. Aí você já briga com o filho, briga com o marido, briga com o gato, né? Briga com o Witzel, com o Bolsonaro, com o Crivella, e no final das contas foi os atropelos, a desorganização que produziu. Não é? Desorganização, inclusive, machuca muito. Não é? Raul Gil sofreu um acidente doméstico, mata mais no Brasil do que qualquer doença envolvendo os idosos, são os acidentes domésticos. Ok, vou passar por isso. Incapacidade de dizer não. Um outro fenômeno que rouba tempo da gente. Incapacidade de dizer não. Quem diz sim para todo mundo, sim para tudo, termina sem tempo, sem identidade. Já falei sobre isso quarta-feira. Você perde autoimagem, você perde autoconceito, você perde autoestima. Quem não sabe dizer não, de forma com que não fique sofrendo com isso, precisa tratar, ok? Precisa fazer um trabalho sério na área dos limites. Perfeito? Tendo dito isto, má utilização dos recursos, celular, telefone, tempo excessivo no nada, no mundo do nada, procurando no Tinder lá, Cronos e Kairos, né, vendo videozinho de gatinho pulando em caixa de papel. Para com isso. Foge dessa forma descerebrada de usar o tempo. Lembre-se, Cronos está no trono com a foice. Lembre-se, Kairos está correndo. Então, enquanto você está brincando, quem pode brincar, gente, é quem é milionário, quem já está lá, quem já tem dinheiro para fazer o que quer, para suas necessidades, para viajar. A gente que está na luta, meu querido, enquanto eles estão brincando no Tinder, a gente tem que estar com a cara nos estudos, tá malhando o corpo, tá se preparando para alcançar o nosso espaço. Se você não tem uma herança, um volume alto de grana para você viver, você precisa ralar. Então não entra nessas mídias que o pessoal põe aí. Grave um videozinho, fica fazendo videozinho lá o tempo todo. Foge disso, cara.
Foge disso. Construa sua identidade, saiba quem você é, construa sua imagem pessoal e você vai ver onde você chega. Agora fica fazendo esse videozinho que quando fizer 40 anos já tem vídeo para você pronto, cara. Vamos lá. Ajuste de mudanças, ou seja, pessoas resistentes à mudança tendem a levar um tempo maior para mudar. E aí o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos faliu. Falta de comunicação, uma outra forma de gastar muito tempo. Às vezes eu penso tanto, e eu conversei com uma pessoa essa semana que me disse exatamente isso. Olha, eu sempre fico imaginando o que os outros vão falar, daí eu não peço. E aí eu fico sobrecarregado. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Ok? E aí, dica para usar bem o tempo. Essas foram as dicas para ficar atento com as perdas do tempo. Agora tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. O que eu posso fazer para melhorar meu tempo? Primeiro, eu preciso ter controle. Controle do quê? Controle do uso das mídias. Tempo excessivo em conversações e em coisas que não agregam é tempo de preguiça e não de ócio. Eu preciso investir. Quem estudou, quem esteve aqui conversando conosco quarta-feira na quarta devocional, aprendeu. Aquilo que eu elenco, aquilo que eu vou eleger para ser meu mentor, vai fazer a minha cabeça mesmo. Eu vou me tornar parecido com aquilo que eu li. Eu vou me tornar parecido com aquilo que eu estou ouvindo. Então, cuidado com o que você põe para dentro. Pôs para dentro é o que vai sair. Se entrar lixo, vai sair lixo. Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Ok? Cuidado com isso. Tenha controle. Você exerce o controle. Tá ok? Consolidar. Outra coisa, eu preciso concluir etapas. Eu preciso concluir etapas, eu não posso ficar empurrando uma etapa para cima da outra. Conclua, feche o ciclo. Tenha início, meio e fim. Se você não respeita esse ciclo, você tende a perder muito tempo. Ok? E lembre-se, tempo também é percepção. Então quando você no final do dia fala, olha, eu tirei o dia para pintar a parede da sala. Você pintou a parede da sala, no final do dia você diz, esse dia teve sentido. Você teve o Kairos e o Cronos a seu favor. Compreendeu isso? Quanto mais você deixa para o dia seguinte, menos aquele dia faz sentido. Então conclua. Coloque etapas. Se você um projeto é grande, divida em etapas concluídas. Então vencer etapa 1, etapa 2. Dessa forma o teu tempo, você vai ter a percepção de que teu tempo é ótimo. Outra coisa, leve sempre os outros em consideração. Se você não tem a perspectiva do outro, você tem um problema com, ou seja, que cuide. A Vitória Martins está assistindo? Se ela estiver assistindo, Vivi, dá um toque aí. Cuide do seu narciso. O que não é o seu narciso? Não é o vizinho, não. O seu narciso, aqui pra gente, é o meu egoísmo. O que isso tem a ver com o tempo? Tudo. Porque constantemente uma pessoa narcisista, egoísta, ela se atrasa, ela faz os outros esperar, ela atropela prazo, ela atropela tempo. A Vivi está aqui. Vivi, fica aí, olha aí, o narciso aí, Vivi. Então, a pessoa que controla o seu narciso, ela está um passo à frente das demais. Pense no outro, se coloque na posição de quem vai esperar, se coloque na posição daquele que vai ficar ouvindo desculpa. Quanta desculpa a gente diz por causa do narciso? O narciso ele não assume culpa, o narciso ele culpa todo mundo, está todo mundo errado. Então, quem cuida do narciso já está um passo à frente no uso do tempo, porque se coloca na pele do outro, vai chegar mais cedo, ok? Vai fazer com menos desculpas e com mais potência, vai aprender com o erro. O narciso não aprende com o erro, porque ele não erra, ok? Outra coisa, vou botar aqui, mate. Outra coisa, Vivi. Aí, Vivi, mais um, hein? EAD, viu? Você está tendo aí pós-graduação agora. Mate o complexo de Cronos. Mate o complexo do Cronos. O que é matar o complexo do Cronos? É você parar de pensar que você controla o tempo.
Rapaz, é impressionante como as pessoas acham que mandam no tempo. Não, eu tenho tempo de sobra. É engraçado, nós fazemos o Vida Vitoriosa. E aí, houve um ano que, no Vida, tinha um líder de uma determinada equipe, e os irmãos sabem, eu fico rodando o tempo todo, eu sou meio agitado. E aí, eu fui lá nessa equipe e falei assim, gente, olha, no final do dia tem que preparar tal coisa. Então, já começa a fazer isso. Isso era de manhã, logo após o café. E aí, o líder, junto com a equipe, ele olhou para mim e falou assim, não, pastor, relaxa, nós temos tempo. Eu falei, meu querido, o dia corre rápido. Vamos tocar isso, vai fazendo aos poucos e no final do dia a gente completa. E ele, no complexo de Cronos, o Senhor do tempo, do trono do tempo, ele disse assim para mim na frente de todo mundo, ah, pastor, o senhor está muito inquieto, pode relaxar, pode ir para lá e deixa comigo. Opa, ó o Cronos. Já preciso te dizer, no final do dia, na hora de fazer a dinâmica do dia acontecer, o que tinha que ter sido feito, o que aconteceu? Aconteceu tudo de errado. Tudo de errado. Nada funcionou. O Kairos foi embora. Só vimos a careca do Kairos. Não conseguimos fazer. Tudo deu errado. E como é que o líder ficou? O líder foi arrasado pelo Cronos. Porque o Kairos, ele virou, fui lá, estava ele lá sentado, destruído. Poxa, não deu nada certo. Claro que não deu nada certo. Você não é Cronos, então saia desse trono, para de ficar dizendo, não, eu tenho muito tempo, vai dar certo, aquela síndrome da lebre. Faça o que tem que ser feito e ponto. Ok? Saia, mate o Cronos. Faça igual aquele vídeo God of War, né? do PS4 lá. Acaba com o Cronos. E para terminar, tá. Ok. Eu tenho duas coisinhas só para terminar. A primeira, administre o seu tempo pelo rendimento isto aqui evite o complexo de Superman. Administre o tempo pelo rendimento médio. Crianças, olha para cá. Para de ficar montando o relógio na tua potência máxima, do tipo, olha, são 10h45. Em 15 minutos eu consigo fazer um TCC para a formatura. Em 10 minutos eu consigo fazer um almoço. Em 5 minutos eu consigo tomar um banho. Ou mulheres, quando vão se maquiar, né? Ah, não, fica tranquilo, 2 minutinhos eu me maquei. Para de fazer isso, cara. E o que está acontecendo com a juventude hoje? A galera está se matando, porque na hora de fazer a administração do tempo pelo rendimento, eles fazem o rendimento, cara, da vida lá em cima. É sempre top, cara. E aí, quando chega um determinado tempo, de tanto que você se exigiu tanto aqui em cima, você começa a sofrer física e emocionalmente, intelectualmente, o teu rendimento cai, vai cair, e vai cair com a mesma potência de cima. Então, quando você for fazer uma administração de tempo, de agenda, de compromissos, faça no meio do caminho, porque você consegue sustentar o percurso inteiro. Não faça nem a quem, porque a tua consciência vai te cobrar. Lembra que Deus, Eclesiastes 3:11, botou no nosso interior a consciência do tempo? Faça pelo nível médio, porque você consegue dar conta do percurso com um custo menor. Agora, se você faz aqui em cima, prepare-se, você vai cair, o tempo, o rendimento vai cair. Ok? Você não é Superman. E a segunda e última coisa é conheça suas demandas. Conheça as suas demandas. Olha que interessante. Você já assistiu esses programas de culinária? Eu gosto de assistir. Eu e a tia Sô, a gente gosta de assistir. E aí, eu já comentei com ela várias vezes. Eu falo, ó, tem coisas que eu vejo eles fazer, que eu falo assim, eu consigo fazer. Só tem um detalhe. Eu não conseguiria
fazer com o tempo que eles fazem. Então, o que lição a gente aprende desses problemas de culinária? E você vê que chefe se atropela e acaba não rendendo. Queima a massa, às vezes desanda o creme. Não é porque eles não sabem fazer, mas por conta da demanda do tempo. Então, para cada coisa que você for fazer, aprenda sobre ela. Então, a tia Su está falando, né, a gente tem falado do livro Vida Simples. A gente diz lá, poxa, compra o livro, leia o livro, ele é interessante. Aí você pega e lê o livro de batida. Pá, 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 pá. Não aprende nada. Então conheça a demanda. Você vai falar assim, olha, cada dia lerei 2 páginas. Ou a cada semana eu vou ler um capítulo. E vou aprender aquele capítulo. Sabe? Vai criando demanda. Entenda a demanda que você vai caminhar. Porque se você não se preparar para a demanda, você vai chegar lá despreparado e vai aprender da pior forma que tem, fazendo. Ok? Então, aprenda com as demandas. Aprenda com as demandas antes que elas se façam. E aí, para líderes do ministério, uma palavra específica. Sabe por que a maioria dos líderes da igreja, como um todo, não é a igreja de Acariço não, por que a maioria dos líderes da igreja normalmente trabalham usando isso aqui? Não é falta de recurso, é falta de preparo. O líder não gasta tempo se preparando, o líder não conhece demanda, o líder ele simplesmente pega a vontade e bota a cabeça. Blá! Aí ele vai, tem que tirar xerox para todo mundo, aí corre atrás de xerox. Faltou microfone, aí corre atrás do microfone. Não tem microfone, faz isso, não tem aquilo. Então, o improviso, gente, ele existe para ajuste. Ajuste a surpresa. Quando o improviso é usado como forma de planejamento pessoal, familiar, eclesiástico, o improviso gera angústia, medo, gera desconforto na equipe, gera nervosismo. É por isso que tem líder da igreja que vive dando butinada nos irmãos. Você vê, o líder é uma florzinha de pessoas, é um doce. Aí bota ele para fazer uma coisa. Aí ele se atrapalha, ele fica tão nervoso que ele começa a maltratar as pessoas. Então, cada vez que um líder começa a fazer do improviso técnica de administração ou de fazer as coisas, ele está levando a equipe dele a um nível alto de estresse. Então, cuidado com isso. Isso aqui só existe em casos de surpresa. Aí nós temos aqui, por isso que improviso está ligado à palavra criatividade e não planejamento. Ok? Pastor, Eclesiastes não, Efésios. E aí encerramos Efésios 5, 15 a 17. E aí encerramos. Olha o que diz o texto. Portanto, vede prudentemente como andais. Então, portanto, vede prudentemente como andais. Aí, uma exegética imediata aí. Não como nécios, mas como sábios. Então, eu tenho aqui opção tolo, opção sábio. Remindo o tempo. Por quantos dias são maus? Não favoráveis, é o que diz Paulo. Os dias não favoráveis, pelo que não sejais insensatos, entendei a vontade do Senhor. Entendei a vontade do Senhor. Isso é... Aí, olha que interessante. Paulo diz que o que vai nos fazer remir o tempo ou não é a forma com a qual eu estou usando os meus dias. Está carregando isso? Tá. Tá.
Então, Paulo vai dizer que o que vai mostrar se eu sou tolo ou sábio é a forma com a qual eu estou usando os meus dias. E repare, ele diz, os dias são maus. Então, os dias maus é quando eu vou saber se eu sou tolo ou sábio. Ser gerente de tudo quanto está indo bem, ser gerente de um povo que tem dinheiro, gerente de uma firma que está bem sucedida, é fácil. A maestria da gerência está nos dias das adversidades. E aí olha o que ele diz, a vontade do Senhor, ou seja, para que eu use meu tempo, eu tenho que entender a vontade do Senhor. Então ele vai dizer em outras palavras, a vontade do Senhor é que eu seja sábio, usando bem o meu tempo, porque os dias são contrários. Cada vez que eu não usar bem o meu tempo, eu terei um resultado mal, contrário. Ok? Alguma pergunta? Dessa forma, vamos para o questionário para encerrar a aula. Alguma pergunta aí, Tia Su? Ainda virão, eu creio que virão. Quero ressaltar que esse estudo foi um estudo para a vida, né, irmãos? É um estudo para a gente rever, muito importante para a gente, para o nosso viver, né? Então vamos, depois que sair, que o irmão Júlio editar, vamos rever novamente essa aula que foi maravilhosa. Mas eu creio que os irmãos devem ter perguntas sim. Então vamos lá. Enquanto você prepara a pergunta, se tiver. Primeira pergunta, questionário agora. Questionário. Qual o primeiro grande princípio da nossa mordomia do tempo? Qual o primeiro grande princípio da nossa mordomia do tempo? Endereço, página 50, introdução. Temos resposta? Eu, infelizmente, vi uma coisa na minha vida, que eu sou preguiçosa, gente. Tem tanta coisa para fazer e não quero. Mas vamos melhorar, né? Não quero ser preguiçosa, não. Vamos lá. Resposta. Harmonia. Qual o primeiro grande princípio da mordomia do tempo? A harmonia colocou Simone, é isso? Não. Não. Primeiro, qual é o grande princípio da mordomia do tempo? É que Deus criou e nos deu o tempo para administrar. Deus criou o tempo e nos deu o tempo para administrar. Isso, Cris, aí tá vendo? Deus é o Senhor do tempo. Só basta acrescentar e que nos deu para administrar. Que isso, como a pergunta é princípio da mordomia, né? É o uso do tempo. Parabéns, Cris. Jussara também botou, Jussara, né? parabéns. Aí, eu falando, aí, tem o Cronos e o Kairos, aí, um para cada um. Pode escolher quem quer o velho barbudo e quem quer o novo careca, de tupete. Pergunta 2. Ai, gente, o que significa a expressão contar nossos dias? Página 50.1, item 2. Haja garganta. Página 50.1, item 2. O que significa contar os nossos dias? Jussara riu. E aí, vamos lá? O que significa a expressão contar os nossos dias? Carol colocou da ideia Da preciosidade do tempo e também da brevidade da nossa vida. É isto, Carol, é isto.
que o tempo é precioso, é indispensável e que por isso precisa ser bem usado. Parabéns, Carol, muito obrigado. 3. Mencione alguns conceitos bíblicos acerca do tempo. Vocês vão lembrar? Etz, Olam. É nessa linha do Zé a resposta da número 2. 3. Mencione alguns conceitos bíblicos sobre o tempo. Endereço, página 51.2. Temos resposta? Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, contar os dias, Salmos 90. Ok, deixa eu conferir. Carol, a vida humana neste mundo é temporária. O homem tem um elemento eterno dentro de si. Isso, Carol. É isso aí. Dois conceitos. Então, os dois conceitos bíblicos sobre o tempo é isto: temporalidade e eternidade. Temporalidade e eternidade. Temporalidade e eternidade. Ok? Et e olam. Temporalidade e eternidade, querido. Tempo é breve, mas ao mesmo tempo permanente, eterno, né? Aqui. 4. Como devemos... Aí aqui, ponto 2, A e B, né? As duas. 4. Como devemos administrar o nosso tempo em relação à vida espiritual? Opa, já saiu respostas ali, ó. Evangelizar, fazer culto. E aí? Quero ver se você realmente participou da aula, hein? É livre para responder essa. Vamos lá. Isso, temporais e eternos, a resposta anterior. Isso, Graça. Léo tá aí, Graça? Turma toda reunida? Manda um abraço para ele, por favor. Vamos lá, então. Como é que a gente deve administrar o tempo em relação à vida espiritual? É livre. Se você viu a aula, a sugestão que eu dou a você é que você coloque esse texto aqui como base. José Henrique colocou bem monitorá-lo, organizá-lo e fazer com que o reino fique em primeiro lugar. Isso. É usar a referência de Efésios 5, 15 a 17. Porque, por exemplo, evangelizar é bom, não é bom? Só que se você evangelizar na hora que você tem que fazer a comida, lascou a comida ou lascou a evangelização. Cantar é bom, mas se você tiver que cantar na hora de evangelizar, ficou ruim. Se você tiver que fazer comida na hora de pregar, ficou ruim. Então, descobrir, é como o Tabevê colocou ali, prioridade não só para as coisas espirituais, mas até mesmo para as coisas espirituais. Então, Efésios 5, 15 a 17, é isso aí, usar com sabedoria, o que a Roseli colocou, usar com sabedoria, e aí eu vou tirar essa expressão em proveito próprio, mas vou botar assim, usar com sabedoria e para a glória de Deus. Porque a sabedoria vai me ajudar a entender quando é para mim e quando é para o próximo, ou quando é para os dois, ou quando para nenhum dos dois, quando para Deus. Então, usar o tempo com reflexão, com sabedoria. Você não é narciso, você tem que controlar o narciso, controlar o Cronos dentro de você, controlar o Superman dentro de você, ok? E para finalizar, 5. Como podemos usar o tempo de maneira positiva? Grazi está falando que tá a família toda lá. Ah, que bom. Um abraço, Grazi, para ele e para todos, viu? Como usar o tempo de maneira positiva? Página 51, página 52, ponto 3.
Item 2. Rapaz, olha como é que o professor é bonzinho. O professor faz a pergunta e dá o endereço. Isso, planejar tempo, cultivar pontualidade. Por que cultivar a pontualidade é importante para usar bem o tempo? Porque uma vez que eu uso bem a pontualidade, eu respeito limites. Eu não atropelo, ok? E remiro o tempo, sempre usar o tempo de forma reflexiva. Não usar o tempo apenas com o sentido de matá-lo. Quem mata o tempo não é assassino. É suicida, não é isso? Milor Fernandes. Ser pontual e remir o tempo, cultivar a pontualidade, otimizar o tempo. Ok. E aí, tia Suzana, a turma foi bem nas respostas? Foi ótimo, Tom. Estão todos de parabéns. Aqui o gabarito, para quem está assistindo pela internet. Tem uma pessoa que só bota a cara de raiva aí. Tem um... Tá. Tia Miriam ressalta, depois desse estudo, só nos resta rever os nossos conceitos sobre a forma que estamos usando o tempo que Deus está nos proporcionando. É verdade, Miriam. Então, essa é a aula de hoje. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Para Jussara que pediu, aí tá a foto do Cronos, a foto do Kairos. Brincadeira, só para a gente descontrair. Agradecer, espero ter agregado conhecimento a você que está aqui ao vivo conosco, a você que vai assistir gravado. Eu já disse, nós estamos em tempo de quarentena, então os seus comentários sobre que parte da aula foi melhor para você, o que mais te falou ao coração, é importante. Cada vez que você compartilha uma aula, um vídeo, uma live, você está evangelizando, ok? Então compartilhe, marque a página, se inscreva no canal, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, mesmo que você não assista os vídeos de criança, se inscreva no canal, porque as pessoas vão lá, né? Nós não monetizamos as mídias sociais, que isso fique claro. Nós estamos dessa forma tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, a sua participação não é apenas ligar e assistir, mas também compartilhar, seguir, se inscrever, comentar. Comentários são muito importantes, ok? Se for dica sobre equipamento, qualquer coisa, você pode fazer pelo Ibafone, não é? O Ibafone. Não precisa fazer publicamente. A camisa não está legal, o quadro não está legal, porque isso fica, né? A Jussara. Qual, você não falou qual dos gatos você não escolheu? E aí, gente, disciplina, Ana Maria falou da disciplina. Disciplina, Ana Maria, ela segue a sabedoria. Ok? A disciplina é tão somente, depois que você adquire o formato, você descobriu o formato, você então pode ter disciplina para se manter no formato. A disciplina sem o formato vai custar caro a você, tá? A forma, ela vem depois da essência. Você não pode dar forma sem ter a massa na mão. Então, a disciplina segue a reflexão, não o contrário, tá? Do contrário, nós seremos marombeiros apenas, né? Uma massa muscular sem fruto algum. E aí, deixa eu encerrar com você, eu vou repetir, me perdoe, mas eu preciso falar porque é séria a situação. Nós estamos no dia 19 de abril, o dia do índio, que não tem nada a ver com a história, né? Apenas uma referência de que é o dia do índio. E o dia do índio é 19 de abril mesmo, né? E 21 de abril, dia de quê? 21 de abril é um dia depois do dia 20, olha que coisa. Vai descontrair. Gente, estamos no meio do mês, quase na última dezena dos dias, e nós estamos apenas com 50% dos recursos necessários para cumprir os compromissos da igreja. Que compromissos são esses? As contas, né, gerais, água, luz, suprimento, funcionários, ministros, e então e nós não temos subsídio algum, seja político, partidário, filosófico, estatal, não temos ninguém sustentando a gente.
Então, por favor, não abra mão de ser igreja nesse tempo. Não é? A sua infidelidade vai custar caro para a igreja nesse tempo. Sabe? Então, assim, vai custar caro. Então, por favor, não é? A gente tem aprendido sobre mordomia. Então, por favor, contribua, dizime, oferte. Né? O dízimo está ligado à responsabilidade da membresia com a sua igreja local. Poxa, as pessoas têm falado, né, sobre, tem sido bênção. Né? Eu encontrei ontem com um senhor, que não é membro da igreja, e ele falou assim: pastor, eu estou acompanhando as lives. Né? Mandar até um abraço para ele, se ele estiver vendo, Deus o abençoe, ele e a família toda. Poxa, tem sido bênção. Então, se tem sido bênção, você está sendo alimentado espiritualmente. Então, não tem trégua, nós não podemos nos encolher. E fora isso, irmãos, aumentou o número grande de desempregados para a gente cuidar, de famílias que a gente precisa assistir, e que a gente só vai ter condição de assistir se a igreja chegar junto. Ok? Então, por favor, né? Participe, dizime. A oferta pode ser de qualquer valor. Né? O dízimo está atrelado ao princípio bíblico daquilo de 10% de tudo aquilo que Deus nos traz à mão. Agora, a oferta pode ser a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer valor, em qualquer circunstância. Então, quer você seja membro da igreja ou não, você pode ofertar. Olha, para avisar os irmãos, nós vamos publicar amanhã a ata com a prestação de contas financeiras desse período no aplicativo da igreja, na aba Administração. Então, você vai entrar lá, vai ter a descrição dos custos da igreja, de quanto que gastou, do quanto que se tem, né, de onde foi cada recurso. E aí, com isso, você pode acompanhar. Né? A gente tem feito isso publicamente, presencialmente. Então, agora, no tempo da quarentena, nós vamos fazer isso pelo aplicativo, que é o veículo público da igreja, né? Respeitando o estatuto, o regimento e a transparência, o compliance da Igreja Batista de Acari. Então, por favor, não podemos negligenciar, porque o custo disso será mais grave. Gente, é triste ver uma família desempregada. E mais triste ainda é quando nós somos os responsáveis por isso. Então, vamos abraçar a missão. Nós tenho certeza que Deus tem todos os recursos onde Ele sempre esteve conosco. Então, não seja fraco e falho agora. Ok? Somos igreja em todo o tempo. Vamos orar? Agradecer a Deus? Hoje, às 18 horas, a gente volta com o culto, se Deus quiser, com a presença do irmão Marcelo, com o pastor Gustavo. O irmão Max está bem melhor, já estive com ele essa semana também. Então, assim, externar a nossa gratidão a todos, ok? Então, vamos orar? Tia Suzana, quer chegar para cá para orarmos juntos? A aula de hoje foi boa porque a assistente é bacana, tá vendo? Primeiro mundo, tá vendo? Você dá aula para uma pedagoga é covardia, fala a verdade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela aula que tivemos, pela presença de todos, de agora e os que virão. Pedimos ao Deus humildemente que o Senhor não apenas abençoe o conteúdo que foi tratado, mas que o Senhor te reveles através do teu Espírito e de tua palavra a cada coração, acrescentando, enraizando, lapidando cada informação para que ela vire conhecimento, para que ela se transforme em sabedoria da vida. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todas as famílias que estão passando por apertos agora, por enfermidades, pelas gripes, pelo Covid, pelo desemprego, pela aflição, pela convivência exacerbada que estamos na quarentena. Pedimos, ó Deus, que tu guardes os profissionais da saúde, todos aqueles que precisam estar na linha de frente da sociedade para supri-la das suas necessidades. Pedimos, ó Deus, que tu esteja com as igrejas, com os pastores, orientando os teus servos e as tuas servas a fazer a tua vontade, ensinando o correto e não apenas pareceres e dogmas. Que a tua palavra seja nosso alicerce, que teu Espírito seja o nosso ajudador em todo o tempo. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre todos e rendemos graças ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso? É isso. Então, ó, só para lembrar que... Deixa eu sair então. Não, tchau, não, gente. não, Deus abençoe. Deus, não, tem que desligar a câmera. Só para lembrar os irmãos estão saindo, mas nosso concurso de poema, poesia,
que é para você, meu irmão, é para toda a igreja, tá ok? Participar todas as classes. E é uma coisa que nós queremos ressaltar, é que o vencedor, a classe que ele pertencer, vai ganhar o prêmio, tá ok? Então, se você aí não estava pensando em participar, agora, professor, incentive os seus alunos a participarem, tá? Aquilo que Deus está falando no seu coração, transforme em poesia, ok? E parabéns, pastor, pela aula, foi uma bênção, foi, ó, didaticamente nota 10, foi ótimo. Continue assim, hein, pastor? Ok. Um beijo para todos. Um aviso para a gente ir embora. Roseli e Marcos, casais que queiram fazer o curso para casais, é uma espécie de terapia para casais, né? Terapia bíblica para casais, precisam se inscrever gratuitamente ao curso com a irmã Roseli e o irmão Marcos. Então a irmã Roseli pode colocar no chat aí de novo o contato deles, gratuitamente. Eu estou, na medida do possível, correndo para preparar esse material, mas eu vou transmitir num outro modelo, pelo YouTube, com senha, fechado, sala fechada. Faltou 2 aulas, perdeu as senhas para participar, ok? Então, por favor, faça a sua inscrição com a irmã Roseli e irmão Marcos. Irmão Marcos pode depois me comunicar quantos já foram inscritos, ok? Eu preciso, o que para inscrição? Eu preciso do nome dos dois. O nome da esposa, o nome do esposo e o contato, e-mail e telefone, ok? Aí aguarde, quarta-feira vem mais novidades. Tenho dito isso? Fechou? Sempre digo, olha a camisa hoje, agradeça o que passou e abrace, abrace bem na barriga. Abrace o que está por vir. Essa eu ganhei de presente. Né? Já tem um tempo, mas eu botei aí para ficar na careta, viu? E aí eu sempre me despeço dessa forma. Quem eu sou? Eu sou o Jefferson. Eu sou o Jefferson. Eu sou IBA, uma igreja para todo tempo. Viu, gente? Forte abraço, Deus abençoe, um ótimo almoço para vocês. Nos vemos. A saudade é grande, a festa é maior ainda, viu? Deus abençoe.